Bom, gente, vocês entenderam como é que funciona quando vocês cometem uma infração? Quais são os procedimentos que vocês devem seguir, né, até o finalzinho? Ou você se livrar, ou você responder pelaquela penalidade, né? E nas penalidades, quando você comete infrações, né, existem essas penalidades que nós chamamos de penalidades, que é as multas, ou medidas administrativas. Tá? São dois assuntos distintos aqui. Só que eles trabalham juntos. Tá? As penalidades pode ser por advertência por escrito, vem com multa, pode ser multa também, vem com multa não, pode ser em multa a penalidade. A penalidade pode dar suspensão do direito de dirigir. Nas penalidades pode dar cassação da permissão para dirigir, cassação da CNH. Você é obrigado a fazer cursos de reciclagem e medidas administrativas, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo de excesso de carga, realização de teste de alcoolemia e realização de exames. Tá? A lista é extensa, né? A lista é grande. Será que a gente confunde na prova? Olha só, se na prova perguntar, né, marque abaixo o que é uma penalidade. E lá tem remoção do veículo, recolhimento de animais, transbordo de carga, cassação da PPD. Aí você fica na dúvida, meu Deus, o que é penalidade, o que é medida administrativa? Ou se tiver uma outra pergunta falando assim, marque o que é medida administrativa. Aí lá tem transbordo de excesso de carga, frequência de curso de reciclagem, cassação da CNH, cassação da PPD, multa. Nossa, velho, o que é medida administrativa e o que é penalidade? Bom, ficaria mais fácil para vocês entenderem o que é medida administrativa, porque tudo que começar com a letra R ou T é uma medida administrativa. Então, se na pergunta aparecer, numa questão de prova aparecer, procurando ver o que é penalidade, e aparecer retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, cassação da CNH, pô, então, remoção, retenção e recolhimento começa com R. Então, se está começando com R, é uma medida administrativa. Então, cassação da CNH é uma penalidade. Se a pergunta tiver o que é uma medida administrativa e nas respostas tiverem para você escolher advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, transbordo de excesso de cargas. Olha só. Lembre-se, tudo que começar com R ou com T é medida administrativa. Então já fica fácil para vocês entenderem, para achar a resposta na hora da questão, se perguntar o que é medida administrativa ou o que é uma penalidade. Lembrando, medida administrativa sempre vai começar com R ou com a letra T. Os outros é penalidade. Advertência por escrito, gente, é uma punição educativa. Tá? É como se fosse, eu costumo falar, um puxão de orelha, né? É um aviso que você cometeu uma infração e eles estão só fazendo de uma forma educativa. Agora, como é que isso acontece? Acontece, gente, quando o condutor, num período de 12 meses, a habilitação dele lá, o prontuário dele está zerado. Inclusive tem gente que fala assim, eu ultrapassei a velocidade máxima permitida, um guarda me parou, eu estava em excesso de velocidade, ele me multou e eu perdi 7 pontos na minha habilitação. Perdeu não, gente, ganhou. Tá? O prontuário seu tem que estar zero. Toda vez que você comete infrações, você ganha pontos, e esses pontos são negativos, né? Então, quando você comete uma infração, você não perdeu pontos, você ganhou pontos, até fazer uma somatória. Tá? Então, durante o período de 12 meses, o condutor cometer uma infração leve, somente uma, ou uma infração média, ele vai receber, né, uma advertência por escrito, e ele não pode ser reincidente. Tá?
Tem casos que a autoridade de trânsito ele pode, né, fazer quando ele perceber que você cometeu uma infração, né, ele vai puxar no seu histórico. Se ele entender que você é uma pessoa que vive cometendo infrações, né, então não vai mais ser medida, não vai ser mais, né, escrito, advertência por escrito. Ele pode aplicar uma multa, tá? Então, caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa, porque você está sempre errando, aí vai, isso aqui o cara já errou 2 vezes, no histórico dele aqui já tem essas infrações, então a advertência por escrito não vai valer mais para ele. Então vou aplicar uma multa. Multas. Bom, vamos pegar as pontuações, vamos pegar as naturezas, vamos descobrir os seus valores, tá? Nós temos multas, né, penalidade de natureza leve, média, grave e gravíssima. Nós temos esses 4 níveis, né, de infrações. Infração de natureza leve, 3 pontos. Infração de natureza média, 4 pontos. Infração de natureza grave, 5 pontos. Se você, durante um período de 12 meses, comete infrações de natureza leve, média ou grave, tá? Leve, média ou grave, só esses 3 tipos de níveis aqui, tá? Para você chegar a sua habilitação ser suspensa, né? Você tem que acumular 40 pontos negativos, isso no período de 12 meses. Tá? O seu prontuário é de 40 pontos. Então, se você comete no período de 12 meses infrações leve, média e grave, e você conseguir acumular esses pontos e computar 40 pontos ou mais, tá? Dependendo dos tipos de infrações que vocês cometeram, a sua habilitação ela é suspensa, ela pode ser suspensa, ok? Atingindo 40 pontos. Agora, durante o período de 12 meses, você cometer uma infração gravíssima, que é 7 pontos, o seu prontuário de 40 pontos, ele cai para 30. E nesse mesmo período de 12 meses, se você cometer uma outra infração gravíssima, tá? O seu prontuário de 30 pontos vai cair para 20. E no período de 12 meses, você cometer 3 infrações gravíssimas, tá? Aí vai dar suspensão direta, ok? As infrações gravíssimas têm o risco, viu, gente? Tomem cuidado, que é nas infrações gravíssimas, que é de 7 pontos, dependendo da infração, pode dar suspensão direta. Pode dar suspensão direta, não precisa acumular pontinhos ou ser 3, entendeu? Pode dar suspensão direta. Eu vou dar um exemplo. Você está andando numa via cuja velocidade é 80 km por hora. A velocidade máxima, tem uma plaquinha lá. E você está andando a 120. Certo? Se você está andando a 120. 120 é acima de 50% da permitida. Então já é uma infração gravíssima vezes 3. Já dá suspensão direta do direito de dirigir. Tá? Então tomem cuidado. Por isso que é bom você sempre andar respeitando as regras de trânsito, né? Respeitar os limites de velocidade, respeitar o próximo, porque um bom condutor é aquele que é educado, ele é respeitado, ele respeita, né, os outros, certo? Então esse é um bom condutor. Então esses bons condutores praticamente nem tem dor de cabeça, né? Se você for analisar, se ele é um bom condutor, ele nem tem dor de cabeça em relação às penalidades. Se alguém fizer alguma pergunta para ele em relação de como é que eu faço para mexer nessa multa aqui, às vezes o cara nem sabe responder, porque ele nunca cometeu uma infração. Então ele só viu na sala de aula, quando estava tirando a habilitação, o que é que ele tinha que fazer, quais são os procedimentos. Só que ele nunca cometeu uma infração.
Então ele não tem a experiência. Aí ele fala, ó, para você não, tem que ir lá no Detran, porque nunca cometi uma infração, então como é que eu vou saber o que fazer, tá? Gente, infração de natureza leve, 3 pontos, o valor dele é a partir de R$ 88,38. Infração média, 4 pontos, a partir de R$ 130,16. Infração grave, 5 pontos, o valor é a partir de R$ 195,23. E gravíssima, 7 pontos, o valor dele é a partir de R$ 293,47. Esses valores tem os reajustes, então aqui já está praticamente desatualizado. Eu vou ter que depois atualizá-lo para ver os valores novos, tá? Porque é anual, né? Tem os reajustes da taxa de Selic, tem um monte de coisa. Então os reajustes, os valores poderão ser corrigidos anualmente conforme o IPCA no ano anterior. Juros. O condutor que não paga a multa até o vencimento, ele terá um acréscimo conforme a taxa Selic mais 1%. Então ele vai ter que pagar juros. Se o condutor infrator paga até a data do vencimento, tá, ele tem 20% de desconto do valor da multa. Ou seja, ele vai pagar no valor de 80%. Quando o condutor infrator comete uma infração e naquele momento que ele recebe aquela notificação do auto de infração, que pode ser por correios ou via eletrônica, se ele quiser desistir daquele procedimento de recorrer, fui eu mesmo que cometi, vou desistir logo disso, eu nem vou atrás, eu vou pagar logo. Então quando você desiste da notificação eletrônica, tá? Você desiste de recorrer, aí eles vão dar um desconto de 40% do valor da multa, ou seja, você paga com 60%. Isso quando você desiste, desde o momento que você recebeu a notificação do auto de infração, aquele momento que é aquele prazo de 15 dias, né, que você tem que se apresentar, se você desistir sobre esse procedimento, sai mais em conta. Sobre em relação aos valores arrecadados das multas, 5% dela é repassada para o Fundo Nacional de Segurança e Educação, tá? E os fatores agravantes multiplica o valor das multas gravíssimas. Toda vez que tem uma infração gravíssima, existem os fatores agravantes, como eu falei naquele exemplo agora há pouco. Velocidade máxima de 80 por hora e você está a 120, tá? Isso é um fator agravante, é uma infração gravíssima com fator agravante. Você está acima de 50% da máxima permitida. Então, vai ser uma infração gravíssima, 7 pontos multiplicado por 3. Então, somente as gravíssimas, galera, que se multiplicam, tá? Por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e por 60. Esses são as multiplicações em relação às infrações gravíssimas. E são as gravíssimas que pode dar a suspensão ou cassação direta da habilitação. Fatores agravantes. No artigo 162, dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja utilizando ou conduzindo. É um fator agravante, infração gravíssima, vezes 2. Aqui não dá suspensão do direito de dirigir, é vezes 2 somente. Esses vezes 2, gente, é reincide do valor da multa, tá? No artigo 162.1, né? Aqui em cima é 162.3 e aqui é 162.1. Dirigir veículo sem possuir habilitação. Fator agravante vezes 3. Gente, em relação às multas, quando você comete infrações de trânsito, as pontuações vai para o prontuário da sua habilitação, tá? E os valores de multa ficam vinculados com o seu CPF. Então, se um pedestre estiver na rua e começar a atrapalhar o trânsito, um agente de trânsito pode multar um pedestre também. Ele nem precisa ter habilitação para ser multado, ok?
Dirigir com habilitação CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa. Se você estiver dirigindo, né, esses aqui são os fatores agravantes vezes 3. Se você estiver dirigindo com habilitação suspensa e for flagrada, automaticamente ela será cassada, tá? Ela será cassada. Então, não façam, não cometam esses tipos de infrações aí, gente, que é dor de cabeça para vocês. Transitar com o veículo sobre a calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento. Infração gravíssima, 7 pontos, vezes 3. Transitar em veículo em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Infração gravíssima, 7 pontos, vezes 3. Da suspensão direta do direito de dirigir. Artigo 176, do 1 ao 4, né? Do parágrafo 1 ao 4. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Você se envolveu em um acidente e vazou, fugiu, abandonou a vítima. Infração gravíssima, 7 pontos, vezes 5, é crime de trânsito. E a dor de cabeça vai ser bem grande, bem grande. Não vai ser mais nem um pepino, galera. Vai ser o que? Deixa eu ver. Vai ser uma carreta de pepino. Tá? Ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar nas interseções, que são os cruzamentos, ou ultrapassar nas passagens de nível, que é onde há um cruzamento com linha férrea, né? Cruzamento com a estrada de trem. Infração gravíssima, 7 pontos, vezes 5. O fator agravante é multiplicado por 5. Fazer ultrapassagens em curvas, em aclives, que são subidas, declives, que são as descidas, faixa de pedestre, pontes, viadutos, túneis, tudo que for proibido pela sinalização, proibindo a ultrapassagem. Infração gravíssima, 7 pontos, fator agravante, vezes 5. Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. Sempre tem que estar sinalizando, gente. Deixar de sinalizar, né, vai dar problema aí para vocês, né? Principalmente se você interromper as circulações de trânsito, você não sinaliza um local, um obstáculo, né? Então, infração gravíssima, 7 pontos, vezes 5. Esses aqui, os fatores agravantes, 10, vezes 10, vezes 20 e vezes 60, tá? Na verdade, vezes 10, vezes 20, se você for reincidente, pode ser multiplicado até 60. Dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, infração gravíssima, 7 pontos, fator agravante, vezes 10. Recusar a fazer o teste que permita a certificação de influência de álcool ou outras substâncias, infração gravíssima, 7 pontos, fator agravante, vezes 10. Disputar corrida, vezes 10, o fator agravante, que é gravíssima, né? Promover na via, competição, eventos, perícias, sem permissão da autoridade de trânsito, também, infração gravíssima, 7 pontos, vezes 10. Exibir manobras perigosas, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento de pneu, é considerado uma infração gravíssima, 7 pontos, fator agravante, vezes 10. Forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar. Infração gravíssima, 7 pontos, fator agravante, vezes 10. Tá? Pessoal, vocês me desculpem aí porque está fora do quadro aí. É porque eu estou abrindo, eu estou usando um outro aplicativo para abrir esse slide. Então ele não está enquadrado nessa área porque ele já foi feito em outra plataforma, então é diferente, né? Esse slide foi feito no PowerPoint e nós estamos usando aqui um aplicativo que imita o PowerPoint. Então às vezes dá esse problema. Usar fatores agravantes vezes 20. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Infração gravíssima, 7 pontos, fator agravante,
vezes 20. E aqui fala o seguinte: aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Quando você pega o Código de Trânsito Brasileiro, aí você vai ver, né, a questão do caput. Eles estão falando dessas infrações aqui, gente, ó. Todas essas, 165, 165A, principalmente 165, 165A e 253A. Essas aqui é considerado reincidência, se você for flagrado, né, mais uma vez, aí agora as multas serão não deixem de fazer essas perguntas, tá? Aqui, ó, em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro e o fator agravante só incide sobre o valor da multa, não é em pontos, tá? Então, esses vezes 60, vezes 20, vezes 10 são os valores das multas. Então, beleza, pessoal. Então, até a próxima. E aí, lembrando mais uma vez, dúvidas, é só entrar na salinha virtual e me perguntar. Valeu, galera. Fiquem com Deus.